Bom, pessoal, a gente volta aqui no nosso segundo Entre o Voto e o Poder. Hoje, para a gente conversar um pouquinho sobre comunicação de governo, falar um pouco sobre estrutura aí de secretarias de comunicação, muitos prefeitos começando aí os seus mandatos. E aí eu vou conversar com o Gustavo, jornalista com uma ampla experiência não só na estruturação, mas nessa comunicação difícil, que é o dia a dia de um mandato, né, Gustavo? E principalmente aquilo que eu acho que todo gestor vai passar em algum momento, como gerir uma crise de popularidade, uma crise que nasceu ali sem precisar, e aí o papel da SECOM, o papel do secretário de comunicação, dessa mente por trás ali, acaba fazendo toda a diferença. Gustavo, obrigado pela sua participação aí com a gente. Eu que agradeço. E eu queria começar contigo já. Vamos para o básico, assim. A evolução que a gente está vivendo, que ela não é nem de anos, né? Às vezes, intervalo de poucos meses, a gente está tendo uma mudança muito drástica. A gente pegou uma comunicação que não tinha rede social, né? Ela Sim. vem vindo, e aí quando vê a rede, aí é TikTok, é a comunicação 24 horas, enfim. Como é que isso tudo, esse turbilhão de mudanças, acabou impactando numa comunicação de prefeitura, numa comunicação institucional ali? Hoje a comunicação que a gente começou a fazer não existe mais, né? Aquele de mandar o release por fax, ainda peguei essa época ainda de mandar release para jornal por fax. Hoje em dia você não faz mais isso, né? Até a própria imprensa busca a informação também nas redes sociais institucionais, né? Então essa dinâmica, o dia a dia da Secretaria de Comunicação é muito dinâmico, né? É, as pequenas ações, você tem que registrar, por exemplo, uma, não sei, uma varrição de rua. Às vezes é Uhum. muito bom você registrar e publicar aquilo, porque traz aquela empatia, né? Traz aquela coisa da população se reconhecer ali, de conhecer o cara que vai à rua dele e tal, É, e ver a instituição reconhecendo o valor daquela pessoa. Isso agrega valor também à imagem institucional e, consequentemente, do gestor, né? E também e comunicar os grandes feitos, né? Isso gera tem que ter uma estratégia dinâmica absurda, porque às vezes é a pré, né, divulgação é válida às vezes você tem uma ação que se você gerar um boom de comunicação tem um resultado melhor. Então pensar isso o tempo todo, 24 horas, é saber que aquele conteúdo ali é para o TikTok, não é para o Instagram, não é para o público do Instagram. Ter equipe capaz de te acompanhar nessa dinâmica e motivada também, né? Porque assim, geralmente as instituições públicas pagam muito mal, às vezes, né? Então é, são muitas nuances que a gente tem que lidar no dia a dia, mas que não tem jeito. É a nossa realidade, a gente tem que viver isso, e quem não tem essa percepção, talvez esteja sofrendo muito mais. assim, a gente teve essa mudança da forma de você pensar a comunicação e tem um outro lado, do outro lado do celular, até um tempo atrás, você falou do release, então a gente produzia release, a gente mandava, aí a imprensa ia se interessar ou não, às vezes, Ou enfim, ia não? gerar algo ou não, ok, você tinha as rádios, enfim, é, era muito comum fazer o jornal da gestão, uma prestação de contas, uma Isso. revista, enfim. Ok, aí as pessoas iam recebendo isso, né? Hoje as pessoas estão do outro lado do celular, elas também estão incitando a comunicação, né? Porque acaba que hoje qualquer cidadão pode cobrar, Exato, pode contar o dedo, pode postar o problema, né? Então, exato. isso não existia tanto, né? Então ainda tem esse desafio também na estruturação, né?
Sim, e é o tempo todo. Por exemplo, numa crise, né, num governo mal avaliado, uma das estratégias que a gente adota é justamente isso, responder a todo mundo. Porque Uhum, até o não você tem que saber dizer, né? E esse não que você tem que dizer para a população, porque ela paga imposto, ela tem o direito de cobrar sim. e a instituição tem o dever de responder, tem que ser bem dito. Então a comunicação acaba tendo que abarcar tantas outras áreas para gerir essa imagem, né? Para manter essa imagem, para poder desafiar o eleitor, o cidadão, a perceber que essa gestão está com ele. Ele pode estar infeliz com um buraco na rua, seja o problema que for, mas a Uhum. gestão tem que mostrar para ele que a gestão está vendo, né? Porque e está vendo muita coisa o tempo todo, porque, como você disse, é o tempo todo a população tem o poder de cobrar, de apontar o dedo, de gerar a reclamação, de gerar um vídeo, um conteúdo, e a comunicação tem esse desafio de ouvidoria também, né? É. De solucionar o problema rapidamente. E a autonomia da Secretaria de Comunicação hoje dentro de um governo, ela tem que ser muito ampla. Da secretaria ter o poder de falar com todo mundo, de todas as outras secretarias, Uhum. né? De falar com o secretário, um jornalista da SECOM, da ASCOM, ter a ponte de falar com o secretário e falar com o auxiliar de serviços gerais. Porque todo mundo tem que ter essa consciência de que é a imagem do governo, né? Sim. E é dinâmica o tempo todo, né? De procurar o encarregado que não varreu a rua da Dona Maria e Aham. perguntar, poxa, mas por que vocês não varreram hoje? Qual é o cronograma, né? Estava no cronograma dessa semana e dá essa resposta. Então, é uma comunicação constante, dinâmica, e a Secretaria de Comunicação, se não tiver essa autonomia, essa ponte, essa facilidade, prejudica a imagem do governo. Ela fica solta, ela não consegue dar respostas aos. Exato. Aí E você falou aqui, da rua, né? Ela não consegue dar resposta no básico. exato. E geralmente, quando existe esse problema comunicacional, né, ou então essa má imagem do governo, geralmente a comunicação é a primeira a ser responsabilizada, Sim. né? E muitas vezes com muita razão. Mas se não tiver essa autonomia e essa dinâmica de estar vigiando o tempo todo a rede, de ter essa responsabilidade de saber que o contribuinte tem direito e a instituição tem a obrigação de responder por Uhum. qualquer resposta que seja, boa ou ruim, mas tem que estar lá, que é necessário para mostrar essa parceria com a população, com o contribuinte. Se a comunicação não tiver azeitadinha, né, Uhum. alinhada e ter essa ponte, esse livre acesso às outras pastas, complica muito, mas é o que você falou, hoje a comunicação não é muito mais dinâmica, né? Essa comunicação que a gente viveu no início, eu trabalho com comunicação institucional desde 2002. Eu peguei realmente Pega a o transição também, release, né? pego é, o release por fax. E hoje Aham. eu já vivi essa questão de estar 24 horas ligado por conta das redes, das plataformas. Se a Secretaria de Comunicação não tiver esse poder de autonomia, com certeza o resultado não vai ser satisfatório. E aí, a Secretaria de Comunicação, eu vou de novo nessa ponte, porque a gente tinha uma Secretaria de Comunicação baseada em jornalistas, tinha ali o fotógrafo, um designer que fazia, mas era às vezes um designer para fazer, era muito outdoor, placa, muita coisa, que aí, de Era novo, mais físico, né? isso, era aquela coisa do impresso. Também, o profissional que vem para a comunicação hoje, a secretaria, ela é múltipla, né? Múltipla. Jeff, tem outro porém. Essas ferramentas antigas também não deixaram de ser feitas, né? O Uhum. outdoor, por exemplo, Continua. aqui na cidade, o carro de som funciona muito ainda. Se o profissional de comunicação não tiver essa percepção de que o carro de som na cidade dele funciona, qual o meio de comunicação que funciona? A É o rádio, outdoor, né? a rádio, o jornal de bairro,
de além de lidar com essas plataformas que dão muito trabalho, né? Por exemplo, você criar uma estratégia de comunicação para lançar uma ação do governo, demanda trabalho, demanda tempo. E é uma coisa que eu costumo brincar, que às vezes é até injusta, porque você passa horas planejando, horas criando, e a plataforma, né, que tem a plataforma que dura 15 minutos. Mas tem que ser feito, né? O profissional de comunicação hoje em dia, de comunicação institucional tem que ter essa. Sabe que vai trabalhar muito, às vezes, por um material que vai durar muito, vai ter uma duração muito pouca. Mas também, se não fizer, E, o não, e agora prejuízo é você maior. traz um ponto interessante, porque a importância do profissional, aí até temos profissionais que tá acompanhando a gente, questão de que a gente está num digital tomando conta, a gente já está discutindo hoje inteligência artificial que tomou vários espaços, mas aí você sentar para pensar uma comunicação. Não, o negócio agora é viralizar no Instagram e só, né? A É, necessidade do profissional entender que não é. Sim, não é porque a vivência dele é só o Instagram, né? Que o que mundo ao isso, só redor. isso. Exato, exato. Tem que entender, e cada cidade tem a sua peculiaridade, né? Tem que entender o que funciona, porque, por exemplo, a gente tem idosos eleitores. Se você, que muitas das vezes não estão nas plataformas, como é que Uhum. você não vai atingir essa pessoa? Como é que que a comunicação institucional não vai chegar nessa pessoa? E às vezes é o jornal de bairro, às vezes é o outdoor, às vezes é a rádio, às vezes é o carro de som, como é o caso aqui. Então, é uma preocupação constante que antigamente a gente não tinha. O release supria, a rádio só supria, a gente tinha as equipes eram até menores, né? Hoje em dia, na minha última equipe, eu tinha 15 profissionais. Isso é impensável numa cidade de 40 mil habitantes antigamente, né? Antigamente era dois, três profissionais no máximo, davam conta. Mas também não tinha essa demanda de comunicação que hoje tem. E é necessário. É a gente perceber que é, existe uma obrigação institucional de você prestar contas, apresentar, informar a população, e aí você Isso. tem que encontrar a população da forma como for possível, né? Não é só no ambiente do Instagram, não é só numa dancinha de TikTok, né? Você vai Sim, ter área da saúde, área da educação, você vai ter comunidade rural, né? Distritos exato, que você não exato. pode botar mão no fogo, porque aí eu lembro de uma campanha lá em 2020, época da pandemia, que conversando era um vereador, ele não estava com mandato, mas era um médico já 6 mandatos, tinha perdido, estava tentando voltar. E Voltar. lá pelas tantas ele pega e fala assim: não, mas eu preciso que a gente tenha ali uma mala direta, uma carta e tudo, só que essa carta eu preciso assinar todas elas, não é assinatura impressa, não, eu vou assinar. No manual. E aí, na equipe, na reunião, alguém da equipe ainda falou assim: não, mas você quer mandar carta? Ninguém mais manda carta. E ele parou, ele falou assim: não, meu filho. Ele falou assim: não, meu filho, eu tenho uma série de eleitores dos distritos, ele foi citando os distritos e tudo. São pessoas, alguns já foram meus pacientes e tal. Eu não Exato. posso ir até eles, pandemia, não sei o quê. Eles precisam receber algo meu, e o algo meu é uma carta assinada por mim. É um carinho, Cria essa, lembra, né? E é muito isso. Às vezes você tem que sim fazer uma carta, assinar, mandar a mala direta, porque tem uma parcela da população que é aquilo ali que vai. Sim, a gente ainda não, a gente tá nessa troca geracional, né? Exatamente. Nem todo mundo nasceu no TikTok, né? Exato, exato. É muito. E ter que fazer isso tudo o tempo todo, pensar isso tudo o tempo, é um desafio enorme. É um desafio Então enorme. vamos botar um fogo aí, vamos acender, porque nesse digital, e aí eu vou puxar para o lado da oposição ao governo. Nossa, Fazer oposição no digital hoje, assim, é muito fácil. muito fácil. E você faz oposição com cortes de fala. Às vezes você não precisa só de uma falha da gestão. Você não precisa Sim, só.
de um buraco na rua. Não, você pode pegar pequenos cortes Descontextualizar. É, e criar uma crise que, assim, exato. em nenhuma outra circunstância isso seria uma crise, né? Sim. Então, aí vem de novo, você está elencando os muitos desafios, e aí você ainda tem que olhar para o quê? Para uma narrativa criada, né? É. E em época eleitoral, a comunicação institucional sofre. Sofre muito, porque a oposição, ou os pré-candidatos que queiram alcançar, o caminho mais fácil de quem não tem mandato é atacar o governo, né? É apontar o dedo e apontar erro, E é muito fácil, né? que é muito fácil, é muito cômodo. E como é que a comunicação institucional não pode, tem alguns limites impostos pela lei que ela não pode tomar algumas atitudes, né? Não pode, até uma linguagem diferente ela não pode tomar, ela não pode, sei lá, xingar o cara, né? É uma instituição que está falando. Então, é complicado justamente porque às vezes você não tem um controle do que o gestor vai falar, né? Sim. Você não tem, por mais media training que você faça, por mais orientações que você faça, cada gestor tem uma personalidade, né, um jeito de fazer, e às vezes gera muito corte nessa questão que você falou. Descontextualizado é um problema. Mas no período eleitoral, principalmente, na pré-campanha, a comunicação institucional, eu tive que lidar com muitos pré-candidatos que faziam esse trabalho, né, de Uhum. apontar o dedo, e é muito difícil, porque se no nosso caso a gente teve a sorte do governo ter um trabalho para rebater, né? Quando o cara apontava, mas vocês não fizeram isso, 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 mas olha o que a gente fez, né? Então, a comunicação institucional não pode agredir a pessoa, né? Agredir de uma maneira, que eu digo, de linguagem, né? Uhum. Usar uma linguagem mais áspera e também não pode, e tem que seguir os limites da lei. Você não pode bloquear o cara, por exemplo, né? O cara entra lá na justiça e Porque a tem justiça manda muito isso, desbloquear. né? É, Do gestor, ele virava e falava assim, não, mas bloqueia. Só que uma prefeitura, uma câmara não pode não bloquear, né? Não pode. é perfil É, pessoal, né? exatamente, é institucional. Você não pode calar uma voz. Você tem que procurar maneiras de lidar com aquilo. E às vezes, muitas das vezes, é justamente rebatendo com conquistas do mandato, conquistas da instituição. Mas é um desafio, porque você imagina, numa cidade que tem, por exemplo, aqui em Paraíba do Sul, são, se eu não me engano, 13 vereadores, mas são 200 candidatos. Sim. Vamos supor que 150 nessa pré-campanha atacando o governo, né? O tempo todo, o dia inteiro. É cansativo, mas é necessário. Porque também se você não responde, você não contra-ataca, né? De uma maneira assim, benevolente de falar, se você não dá uma resposta adequada, o governo sofre. E aí, se o gestor estiver tentando a reeleição, prejudica também a Prejudica questão da também. reeleição dele. Então, são várias nuances que você tem que lidar, porque o digital também possibilita isso, né? As plataformas estão dando voz às pessoas que, por mais que fique claro para a população, para os eleitores, que aquela pessoa só está ali nas redes sociais institucionais para ter ganho de voto, para tentar esse ganho Aham. eleitoral, às vezes fica muito claro isso, mas não é preocupação da instituição se preocupar com o voto, né? A Sim. instituição se preocupa com a instituição e com a população. Então, na teoria, ter que lidar com essas situações é muito complicado, porque tem esses limites legais, tem os limites morais, os éticos, né? Que a gente tem que manter, e ainda tem que manter uma imagem no meio de um período desafiador, desafiador, mas é nada que uma mente, uma equipe pensante, uma mente de profissionais, uma equipe de profissionais qualificadas não saiba lidar. É um período conturbado que a gente já tem experiência, você tem experiência, tem alguma experiência também, dá para contornar e dá para sair muito bem às vezes também. Sim. Fazer do Teve limão uma um limonada também, né? Exatamente. Nesse meu último trabalho específico, tinha uma pessoa que constantemente ia fazer isso, todo dia. Qualquer coisa, se você postar, sei lá, bom dia, ele ia bom dia, nada, porque a rua tal tá assim, assim, assado.
comecei a usar essa pessoa, né, os comentários para mostrar justamente todo o trabalho que foi feito naquela rua tal. Então, ele escalou, teve um período que ele escalou. Por quê? Porque ele estava vendo que a comunicação estava utilizando, o que ele estava pretendendo está tendo efeito inverso. A Uhum. audiência que ele estava levando pro post da instituição, eu estava utilizando aquilo para mostrar trabalho, Só trabalho, né? exato. Prestar contas ali, né? A Prestar transparência. contas. Exato. Então, assim, tem várias maneiras de se lidar, mas tem que ter profissional capaz. E aí, a gente tem, às vezes, uma confusão, porque hoje já está a pouca percepção, um pouco que eu já consegui acompanhar desde de janeiro aí da posse dos novos prefeitos, ou de quem se reelegeu, enfim. Já tem uma percepção muito grande dos prefeitos, até vice-prefeitos, eu estou seguindo alguns que eles botaram os seus perfis ali e eles estão fazendo um trabalho legal nos seus perfis, onde eles podem fazer o marketing pessoal, onde Sim, aí eles podem partir para a briga se quiser, vamos dizer assim, podendo deixar também a instituição cumprindo o dever dela, né? sim. O Instagram da prefeitura está fazendo o que compete a ele. Isso. Mas aí, quando vem essa crise, é difícil você. Mas o prefeito, o fulano, ele precisa respirar fundo. Nem todo gestor vai ter o sangue frio de, sei lá, É, acordar, pegar o celular, ver um negócio e simplesmente respirar fundo e, né, é, existe um trabalho do profissional da comunicação que está ali do lado de um gestor, de um prefeito, que fazer ele respirar, né? sim, A crise não é, significa resposta imediata, imediato. correndo ou briga, né? Exato. E nunca, geralmente não é o melhor caminho, né? E acalmar esse gestor é muito difícil, porque os gestores têm essa percepção de que a acusação ao governo é uma acusação pessoal, Uhum. né? Sim, E aí fere ego, fere moral, fere muita coisa, porque muitas das vezes essas acusações não vêm brandas, né? Elas vêm acompanhadas de coisas bem pesadas. E controlar, né? Não digo controlar de uma maneira positiva, controlar acalmar esses ânimos é um desafio também. Porque você tem que tentar mostrar para ele que uma resposta mal colocada vai piorar a situação, né? E ao mesmo tempo, você também não tem o controle das redes dele, né? Você não pode sim, ter esse controle, né? Então, e também às vezes também tem essa questão, por onde responde? O ataque sim. foi pessoal. Pessoal, então, no Instagram do gestor. O ataque foi instituição. Então, como é que a instituição tem que responder? E essa resposta da instituição tem que ser muito bem embasada, né? Legalmente, administrativamente, comunicacionalmente. É, uma resposta rápida pode, sei lá, gerar uma crise que não era prevista Aham. e talvez gere um dano irreversível, né? Na Você, gestão e no planejamento político do gestor. uhum. É muito delicado, tem que ter uma paz de espírito Porque muito aí grande. o seu papel, o papel de um secretário de comunicação é justamente do cara que está tranquilo, né? Porque precisa Tem que ter ter. a frieza. Sim, Aí eu costumo falar, não sei a sua visão, mas eu sempre. É lógico que um secretário de comunicação, ou de repente um marqueteiro que tá ao lado. O marqueteiro nem tanto, mas o secretário, na maioria das vezes, o prefeito escolhe alguém de extrema confiança, de extremo, às vezes, alinhamento político. sim, Às vezes um marqueteiro ele tem um distanciamento, ele consegue, ele não precisa ser militante, vamos usar esse termo. é, E aí eu sempre falo que você tem que ter o profissional da comunicação ele precisa ter distanciamento. Se ele for com o tempo todo. paixão, Comete né? muitos erros. Se ele vestir a camisa, a minha gestão é perfeita, a minha prefeita é um super-herói, né? É, Se ele acabou, né? Porque e muitas das vezes também você falar, por exemplo, você recebe uma crítica.
E o prefeito, a prefeita fica revoltado com aquela crítica, porque ela, às vezes ela acha que não é justa, não é válida. Uhum. E muitas das vezes cabe ao profissional de comunicação mostrar o lado do povo, o lado do crítico. Olha, mas ele está criticando dessa forma, falou isso, por conta disso e disso e disso. Você O concorda? contexto, né? Porque o governo tomou uma atitude assim, assim, assado. Então, talvez, né? Talvez essa pessoa tenha razão, mas a gente pode contornar assim, assim, assado. O que que você acha? Porque aí eu acho que a comunicação, você falou agora há pouco de a comunicação poder ter um diálogo e a comunicação estar ali em todas as secretarias também. Ela ter Sim, esse papel também de poder ir atrás da informação, ter a informação diretamente e tal. E aí eu acho que nesse que você está citando vem o ponto de que é, quem está numa secretaria de comunicação, ela tem a percepção da rua às vezes. sim. Ela vai ter uma percepção que às vezes nem o gestor vai ter, Exato, porque a gente é de termômetro. fazer essa argumentação ou às vezes pensar uma estratégia do que, olha, a gente está apanhando, mas você foi para a rua e você sentiu. Por que que a gente Sim, está apanhando? exato. E até às vezes os relatórios de rede social ajudam a gente ter esse termômetro. É muito Uhum. importante gerar esses relatórios de comentários negativos, principalmente dos negativos. Por que que tá, qual a incidência, qual a secretaria que está tendo mais comentários negativos? Esses relatórios de rede social também ajudam a ter esse termômetro, justamente porque é comunicação, né? E a imagem, a gestão de imagem, hoje em dia é gestão de imagem o tempo todo. E a imagem é na rua. A rede social auxilia muito, muito mesmo, muito. Esses relatórios auxiliam muito a acompanhar esse dia a dia. Eu fazia relatórios semanais e mensais para ter essa coisa. Mas ir para a rua é fundamental, porque é numa conversa na padaria que você escuta alguma uma coisa sobre o governo, porque as pessoas gostam, o brasileiro gosta de política, o brasileiro gosta de falar Sim, sobre política. E num café na padaria, por exemplo, você escuta uma coisa que pode te evitar uma crise enorme, né? É o termômetro na rua que às vezes o gestor não tem esse tempo, né, sim, de estar na rua. Né? E a comunicação tem esse papel. O secretário de comunicação hoje em dia além das atribuições, das várias atribuições que lhes são devidas, ter essa questão de se preocupar com todo mundo, né? Porque é o trabalho dele, no final, que vai ser o julgado, que é a gestão de imagem, né? A gestão do governo, a imagem do governo, a aceitação do governo, a aprovação de um governo, passa muito pela gente, né? Muito, muito, muito pela gente. Lógico, se o governo não faz nada, não tem ações, a comunicação não faz milagre, né? uhum. Mas geralmente, quando a aprovação está ruim, a culpa é nossa. Aí a comunicação ela sempre vai pagar, O preço. e é o preço que é o gestor que às vezes Ninguém vai quer dividir cobrar. a conta. As outras secretarias acabam que no fim, e aí quem não está acostumado de estar numa prefeitura, é, as secretarias têm, né, às vezes você vai ter questões de ciúmes, questões de De ego. secretários que já querem. O secretário está ali, mas ele está se preparando porque ele quer se cacifar a vereador dali a quatro Isso. anos, ou às vezes até mais, né? Ele quer uma imagem para prefeito, vice. E aí você ainda tem eu vou chamar essa. Eu não sei se dá para falar só de questões das vaidades, mas você tem uma Conflito de guerrinhazinha, interesse. né? Você tem uma Tem os questão conflitos. interna e que não é papel, não é atribuição, mas respinga na comunicação, né? Respinga muito, porque às vezes tem secretários nessa situação que quer aparecer mais que o governo, quer aparecer mais que o governante, Uhum. de querer aparecer na foto, de querer estar do lado do gestor o tempo todo, né? De querer inaugurar meio fio, né? Para poder ganhar nome. Tudo isso cai essa responsabilidade sobre nós, né? Porque a gente está ali para fazer comunicação institucional. A gente não está para fazer comunicação do secretário A, B ou C. E Uhum. falar não para essas pessoas, às vezes, é muito difícil. É É uma muito guerra que você difícil. cria.
é uma guerra que você cria que o cara às vezes tem, sei lá, tem mais influência que você sobre o gestor que te queima lá em cima, né? Então é um desafio enorme, porque justamente é mais uma atribuição do secretário de comunicação que deveria estar pensando comunicação o Uhum. tempo todo, que às vezes tem que gerir esses egos, esses conflitos de interesse, porque o papel dele é comunicação institucional, mas Mas o cara esbarra o nessas cara da coisas. comunicação, ele é psicólogo, ele é Psicólogo, eu não queria falar terapeuta, isso, mas é exatamente isso. ele é alguém que está só ali para bater um papinho, né? Ele acaba É, fazendo vários papéis, né? é o ombro amigo do secretário que está infeliz, é o psicólogo, é o advogado. Olha, se você fizer isso, pode gerar isso. Enfim, é multifacetada a coisa. E aí, eu vou abrir agora um pouco, até para a gente a gente está chegando no nosso tempo aqui, mas saindo um pouco da comunicação só institucional, vamos olhar para a política como um todo. Sim. Como é que você está enxergando todo esse turbilhão de mudanças, de até mesmo da postura política? Mudou muito. O perfil do político ele foi moldado à força, às vezes, por essa tecnologia. Como é que você vê isso tudo aí? A mídia perdeu a mediação, né? O político hoje fala direto com a audiência. As plataformas possibilitaram isso. Você vê a eleição do Trump, a primeira eleição, ele Uhum. falou direto com a audiência dele, pelo X ou ex-Twitter. É um desafio muito grande, porque às vezes o político, o gestor, que seja, o candidato, não tem a noção de que o falar direto com a audiência também é um risco enorme, né? Porque a comunicação é interpretativa, é Uhum. contextualizada, tem várias nuances que se uma comunicação mal feita destrói uma carreira num Reels de Instagram, num É. Story, entendeu? Então, hoje eu vejo que havia muita preocupação de nós comunicadores com esse avanço da tecnologia, com esse avanço da inteligência artificial, dessa falta de mediação, né? Uhum. Falava-se muito de que o profissional de comunicação seria descartado, ou então seria menos valorizado. E o que eu estou vendo é um cenário onde a gente vai ser muito mais necessário que anteriormente. Porque os candidatos, geralmente, por consequências lógicas, eles não têm essa noção, né, de comunicacional, de falar com o público. Muito poucos têm o talento Sim. de nato, né, da oratória, do argumento. Poucos têm esse talento que às vezes pode ser que não veja tanta necessidade no profissional de comunicação, mas 90% não nasce político, né? Não se cria político. Então, a gente até comentou, você vê o caso do Nicolas, por exemplo. É um menino jovem que é um fenômeno comunicacional. Um fenômeno. E tentam imitá-lo o tempo todo. Mas não é simples, É, né? O Nicolas não se tornou isso porque ele do dia nasceu para a com esse noite dom. também. É. Houve um trabalho de comunicação muito pesado no Nicolas para ele chegar onde ele está hoje. Ele não se criou, ele não falou, vou fazer um vídeo com camisa preta porque vai viralizar. Não foi assim, não é? Não Tem a pensou isso sozinho. estratégia, né? Tem Exatamente. Então hoje eu vejo a política sendo muito pautada, políticos nascendo nas plataformas, nascendo Uhum. nessa comunicação acelerada que a gente está vivendo, nesse mundo paralelo dos cortes, né? Essa Sim. criação da realidade recortada, mas sucesso mesmo dessas pessoas, desse é só através da comunicação, não vejo de outra forma. Um ou outro pode dar muita sorte de viralizar e ganhar esse eleitor, o que não é muito fácil, né? Sim. Apesar de ter um monte de ferramentas, um monte de possibilidades, não é simples, né? Viralizar não significa ganhar eleição, né? Ganhar a eleição, converter isso em voto, Ah, né?
converter em voto demanda diversas estratégias, né? A gente que trabalha com isso há muitos anos sabe que a cor da camisa influencia, por exemplo. Comunica, tudo Tudo. é comunicação, né? É, é, então, eu vejo que tem muito campo agora para os políticos se criarem, se Uhum. Mais aparecerem, oportunidade, né, mais de... oportunidade, exatamente, de falar com seu eleitor diretamente, mas falar com o eleitor diretamente, qualquer um fala, né? Sim, Falar, como dizem, falar até papagaio fala. Falar da maneira certa, adequada, e assertiva, só através da comunicação. porque Então eu o vejo chat GPT ele vai te dar uma fala. genérica, E né? pode, você acabou de falar ali, pode ser a fala que vai estragar a sua reputação e não construir, né? Exato, porque o chat GPT não tem um contexto, né? O chat GPT não tem o histórico, ele não tem a memória eleitoral, ele não tem esse termômetro da rua, né? Uhum. Esse termômetro da rede. Ele não sabe que se aquela mensagem ali, naquele contexto, por exemplo, acontece muito. O político, a gente tem um planejamento de mídia, de comunicação para falar tal coisa, tal dia. Acontece uma coisa no Congresso, se você falar aquilo no contexto atual que mudou há 5 minutos, é suicídio, Sim, né? Então, essa coisa, por isso que eu falo, o profissional de comunicação hoje vai ser mais essencial, principalmente o profissional de comunicação política, que é sim, mais a nossa área, vai ser muito mais essencial hoje, porque, ao mesmo tempo que as plataformas, que as redes sociais potencializam, né, essas oportunidades, elas te derrubam. É uma uhum, faca de dois gumes. Então, o cara que quer seguir, quer ser candidato, quer ter um mandato, ele pode querer, ele tem todo o direito de querer ser um profissional de comunicação e achar e apostar nessas estratégias. Mas se quer ter sucesso mesmo, eu acho que tem que procurar um profissional com bagagem, porque não é simples não é ligar tão a câmera simples, e né? falar qualquer coisa. Gustavo, encerrando o nosso tempo aqui, queria te agradecer pela participação aí, trazer essa sua experiência aí, compartilhar com o pessoal. Muito obrigado mesmo. Que agradeço, Jefferson. É sempre bom falar com vocês. Eu admiro muito o trabalho de vocês, e é muito bom discutir comunicação política. Valeu, pessoal. Até a próxima semana. Obrigado.